Não é segredo para ninguém que o Trump é inimigo número 1 do Jerome Powell do Fed e agora as coisas já estão virando quase um meme, né? Se já não viraram há meses atrás, colocando uma pressão gigantesca, chegando ao ponto de mandar uma carta escrita à mão do Trump pedindo ali praticamente a saída, né, do Jerome Powell de forma indireta, porque ele não quer cortar os juros de jeito nenhum. Só que o que eu quero conversar não é somente sobre a carta em si, mas sobre as implicações e os dois lados da moeda para que você tire as suas próprias conclusões. Então vamos começar primeiro pelo patamar que nós estamos em relação aos juros do Fed. Então esse aqui é o gráfico que mostra o avanço, né, ou a regressão, dependendo de como você vê as coisas, dos juros do Fed até então. Então chegamos no momento aqui, vou até colocar um pouco maior para você poder ver, que nós estamos, né, diante ali de uma reversão daqueles juros que subiram em 2022 durante a pandemia, e aí houve o famoso pivot, né, em 2024, ou seja, o Fed começou a fazer aqueles cortes, mas muitos acreditam que isso pode ter sido mais uma coisa política para poder ajudar o Biden, né? Você tem uma série de acusações, porque ele parou de fazer esses cortes e agora está travado, né? Ele não se mexe literalmente. E é aqui que está causando uma grande confusão, porque o Fed está meio que na contramão dos principais bancos centrais do mundo que já fizeram cortes, inclusive com a Suíça indo para juros negativos. Então o mais interessante aqui são aquelas ameaças diretas do Trump, falando literalmente. O Jerome Powell é aquele, né, que ele chama de too late Powell, ou seja, ele é sempre atrasado, e falando que ele deveria estar envergonhado, né, de deixar isso acontecer nos Estados Unidos, etc. E uma das coisas mais fáceis, né, para você poder fazer nos Estados Unidos, que seria cortar esses juros, né, isso falhou, etc. Então, assim, ele vem literalmente atacando o Jerome Powell porque os Estados Unidos estão com trilhões de dólares de custos sobre os juros que têm que ser pagos, etc. Isso custa muito para a população. E ele diz aqui claramente que os juros que os Estados Unidos deveriam estar pagando deveria ser 1% ou melhor. E aqui ele fala, baseado na carta que ele acabou escrevendo, né, que foi aquele comparativo que ele fez, que foi bem interessante aqui, que ele fez? Ele pegou aqui os juros que os países estão pagando nesse exato momento, né? Então, em primeiro lugar está a Suíça. Eu tive um capítulo falando sobre a Suíça, que na verdade agora virou zero. E aí você tem os países pagando a menor taxa de juros possível e ele sublinhou aqui, né, ele grifou a parte aqui com os Estados Unidos, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão. Então, assim, comparando os Estados Unidos a esses países, porque a taxa de juros está alta demais. Como se os Estados Unidos estivessem com uma taxa de juros de país de terceiro mundo, entre aspas, e aí nós deveríamos estar aqui, dá uma olhada aqui no cantinho da direita, né? Nós deveríamos estar justamente aqui, mais ou menos, com a Dinamarca, com o Japão, pagando ali 1% ou menos. E ele literalmente escreveu, né, com a sua própria caneta mesmo, daquela forma bem forte que ele coloca: Jerome, você novamente está sempre tarde demais. Você custou para os Estados Unidos e continua custando isso. Você deveria reduzir a taxa de juros. Faça isso agora. Centenas de bilhões de dólares estão sendo perdidos, né, justamente por conta disso. Não temos inflação, assinado Trump, ou seja, simplesmente assim uma coisa caricata que explodiu na internet, basicamente criando ali uma grande expectativa de que essa pressão em cima do Jerome Powell não vai parar de aumentar, até porque ele vai sair em maio de 2026. E muitas pessoas ficam bastante confusas sem saber como é que eu invisto num cenário desse, sendo que nós vamos ter tantas mudanças a partir daí e os gastos públicos continuam aumentando. E às vezes você fica com dúvidas. Eu fico no Brasil, aproveito, né, que eu tento dolarizar a partir de agora, né, já que o real está mais valorizado em relação ao dólar com tamanha confusão. Você pode entrar aqui no link da descrição abaixo e falar com um dos nossos assistentes aqui. E você também pode, se você quiser estudar um pouco mais como que funciona toda a parte do sistema euro-dólar, como que de fato funcionam os juros, como você não aprendeu na escola, mas
da forma real mesmo, onde a coisa pega e é muito mais feia do que a gente imagina, mas precisa aproveitar para você poder agir sobre isso em relação aos seus investimentos, também sabendo exatamente como eu invisto o meu próprio dinheiro, você pode se inscrever aqui no Substack, no link da descrição abaixo. A inscrição é gratuita, mas também temos conteúdos pagos que são exclusivos para membros, tanto vídeos quanto artigos, e os vídeos que você vê gratuitamente no YouTube, você vê também, mas sem propaganda no Substack. Então vale a pena você se inscrever por lá também. Então vamos lá, continuando aqui a nossa saga. Uma das coisas interessantes que aconteceu foi o William Poulter, né, que ele cuida ali de toda a parte do financiamento de mortgages nos Estados Unidos, que ele vem literalmente mudando bastante a sua retórica para atacar diretamente o Jerome Powell. Então, ele também fala aqui, ó, o Jerome Powell, sendo Fed Chair, está sendo um masterclass de falta de gerenciamento econômico. Então, durante o Biden, as suas ações acabaram criando acabaram jogando ali bastante impressão de dinheiro, colocando a gente numa inflação de quase 40 anos e dobrando os pagamentos em mortgages, ou seja, os financiamentos imobiliários americanos, e criando ali praticamente colapsos bancários como o Silicon Valley Bank, fazendo com que pessoas né, detentores de casas, né, e também os aposentados, deixando eles simplesmente segurando, né, a trolha na mão, digamos assim. Então, literalmente com ataques diretos em cima do Jerome Powell. E isso, de fato, acabou afetando bastante a questão dos mortgages nos Estados Unidos, né, como que isso deixou praticamente o mercado imobiliário americano congelado, porque ficou as pessoas que tinham casas e apartamentos a 3% de financiamento não querem mais sair para não ter que pagar 7%. Mas tem um outro problema. Agora a quantidade de estoque que está sendo gerado, né? Isso eu acompanho muito com o Nick Gurley, ele é uma excelente fonte para você poder ver. Tudo isso aqui são tweets, então você pode ir diretamente na fonte para poder ver. Ele literalmente está dizendo que nesse exato momento ninguém está comprando casas novas, né? Somente aquelas que estão ali já terminando o processo de construção que já foi feito. Então você está tendo um excesso de estoque, principalmente em estados como na própria Flórida. Vários outros estados americanos estão passando pela mesma coisa, e isso mostra cada vez mais uma demanda mais fraca para as construtoras. Então é isso mais ou menos que está tentando ser resolvido a partir daí, mas isso tem que se refletir no preço dos próprios imóveis, que começaram a cair agora, e não somente nos juros, até porque nos anos 80 os juros foram muito mais altos do que são agora, chegaram a 15%, 17%, e não criou toda a confusão que está sendo criada agora. Só que o que eu queria passar antes da gente terminar, uma das coisas mais interessantes aqui, é que toda essa pressão por juros mais baixos tem uma questão de mentira e de verdade ao mesmo tempo. Porque se você pegar de fato a mecânica monetária e entender pela lente ali do MMT, né, onde você entende que o governo acaba gastando muito mais dinheiro quando você tem juros mais altos, e isso acaba sendo todo o QE, né, que se achava que o Fed fazia, né, quando eu já falei em vários outros capítulos, como é o tesouro, os gastos governamentais que estão segurando a economia americana, né, e grande parte do PIB vem sendo feito justamente pela famosa, a real impressora de dinheiro, né, que é o gasto governamental, só que grande parte deles são juros. Então, se você começa a criar uma pressão para baixo, sendo que já está acontecendo isso, né? Os juros de 10 anos já estão começando a cair cada vez mais, aí você cria uma coisa bastante interessante, porque aquilo que estava estimulando com juros mais baixos para de estimular. O próprio Jeff Snyder fala sobre esse assunto. E aqui o Warren Mosler, que é um dos economistas MMT, né, total, ele está radicalmente contra tudo isso que está acontecendo, porque está dizendo que
o fato de você querer migrar tudo agora para juros baixos vai tirar exatamente aquela fonte do estímulo que estava sendo dado à economia americana, que tinha-se toda uma narrativa de que era a única que estava sustentando todo o jogo. Só que grande parte da mágica vinha acontecendo pelo gasto de juros, porque ele vinha criando, né, toda a injeção de dinheiro na economia, fazendo os mercados subirem. O próprio Jeff Snyder fala sobre isso. Juros mais altos são estimulativos. Então, se você agora começa a ir para juros mais baixos, você começa a criar determinados problemas para esse tipo de estímulo. Novamente, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, mas a gente precisa entender como que a liquidez dos mercados é gerada. Então, por um lado, isso pode ser legal para o consumo começar a aumentar, que é aquela visão clássica, apesar de que os americanos estão muito mais endividados do que a gente imagina. Então, mesmo que você corte os juros, fica aquela questão, o que adianta? Você pode botar o juro a zero, mas o cara não tem dinheiro para comprar uma casa e nem para pagar as mensalidades do mortgage, porque nós estamos num movimento sincronizado de cada vez mais recessão, né? Atividade econômica cada vez pior. Então, e aqui ele fala justamente, você tá tentando... você já está tentando, você está com problemas em relação às tarifas e agora você vai tentar fazer corte de juros que só vai reduzir o déficit fiscal, que na opinião dele é algo necessário para você poder fazer, né? Então, assim, só te trazendo duas visões em bastante contraste, né? Uma que acha que as coisas vão ser estimuladas e outra que acha que, na verdade, vai cortar. E eu já falei em vários outros capítulos como juros mais baixos, na verdade, eles são uma falta de crédito e isso pode começar a criar problemas ali para liquidez ao longo do tempo. Só que com os outros países ao redor do mundo, estão cortando juros muito mais rapidamente do que o Fed, e os juros americanos continuam bastante altos, eles estão atrativos para você poder ter bonds. O colateral, ele está bastante barato, né? Então, nesse exato momento, então é uma outra oportunidade, é por isso que você está vendo tantas compras sendo feitas ali para bonds americanos. Então, essa dinâmica é bastante complexa, ela cria ali uma grande, várias turbulências de curto prazo, mas que, por enquanto, não vem atrapalhando a liquidez entrando nos mercados. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, porque realmente as coisas estão bastante interessantes, mas nós teremos mudanças drásticas a partir de agora, principalmente com essa pressão do Trump em cima do Powell.